Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal, bem-vindos novamente a essa videoaula de história. Espero que todos estejam bem, né? Esse período de pandemia aí nos afastou presencialmente, mas eu espero que logo isso passe para que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais, que a gente possa novamente estar junto, as nossas resenhas de sala de aula, né? Aquele bate-papo informal, né? As perguntas, os questionamentos, né? Toda aquela convivência, né, tão boa que tínhamos em sala de aula. Né? Mas enquanto isso não é possível, né, vamos degustar um pouquinho mais aí do saber histórico por meio de mais uma videoaula. Pessoal, essa videoaula é continuação, tá, ou uma resposta, né, é mais que uma ação imediata do que vai acontecer o período da Reforma Protestante, que nós vimos aí na última videoaula, já presente no canal, podem ficar à vontade para rever se caso for necessário. Tá? Videoaula que nós falávamos da Reforma Protestante. Né? Nessa tela inicial é justamente a tela final da última aula, onde ela vai traçar um panorama, tá? Dentre as diferenças entre as religiosidades. A Igreja Católica, que vai acabar sofrendo aí esse processo de ruptura, né? E que vai ter aí alguns dos seus dogmas questionados, dando aí lugar ao luteranismo, ao calvinismo, ao anglicanismo que vai se desenvolver na Inglaterra. E aí, pessoal, não obstante a isso, a Igreja Católica não vai ficar parada. A Igreja Católica não vai ver esse bojo de transformações ocorrendo e vai ficar passível a essas mudanças sem nem ao menos tomar algumas medidas. E aí, um movimento conhecido como Contra-Reforma Católica é justamente um movimento que a igreja vai fazer nesse período para evitar a perda maciça de fiéis que estavam ocorrendo na Europa. Ou seja, a igreja católica cada vez mais perdia campo, perdia terreno, perdia fiéis, perdia arrecadação, tá? Para as igrejas protestantes cada vez mais crescentes dentro desse cenário europeu. Então, dentro desse contexto, pessoal, nós vamos falar então da Contra-Reforma ou Reforma Católica. Tá? Então, essa reação da Igreja Católica aí quanto à ascensão, ao avanço do protestantismo das igrejas protestantes dentro da Europa. Tá? Pessoal, o papado, ou seja, aquelas pessoas que ocupavam o cargo de papa nesse momento, eram um dos pontos fracos da igreja, tá? Devido aí às acusações de corrupção, né? As acusações de nepotismo, ou seja, de empregar parentes, de colocar pessoas próximas, pessoas sem qualificação apenas por muitas vezes, nesse período, a igreja vai ser regida por homens que vão ter sede de poder. E esse sede de poder material, humano, financeiro, vai fazer com que a instituição se corrompesse, né? Fazendo com que essa tentativa de reforma poderia ter sido uma reforma interna, uma reforma menos traumática, sem tamanha ruptura, se acaso a igreja tivesse ouvido outros pensadores, como Wycliffe, como John Huss, que já acenavam para essa necessidade de mudança. A igreja assim não o fez, né? E o Lutero, com o Calvino, com o próprio Henrique VIII, acabaram fazendo com que essa reforma acontecesse da forma mais traumática. E a igreja vai tentar se mobilizar, principalmente a partir do momento em que ela vai começar a formatar, né? E a partir do Concílio de Trento de 1545, convocado pelo Papa Paulo III, é que ela vai fazer algumas mudanças na sua estrutura, visando aí diminuir os prejuízos de tamanha ruptura. Tá? Em 1534, o espanhol Inácio de Loyola vai fundar a Ordem dos Jesuítas, também conhecida, né, como Companhia de Jesus. Tá? Tinha por objetivo frear o protestantismo na Europa, afinal de contas, além de ser uma ordem religiosa, também era uma ordem militar, tá? Tinha ali o poder das armas também. Além disso, a Companhia de Jesus vai ganhar a missão de levar o cristianismo, levar o catolicismo para as terras que fossem descobertas ali dentro do século XVI, tá? Ou seja, o período das grandes navegações. Pra vocês terem uma ideia, né? As descobertas que eram feitas na própria América, né? As terras que eram descobertas por portugueses e espanhóis, essas comitivas sempre acompanhavam para garantir que aquele novo território fosse também um novo território católico. Tá? E aí, pessoal,
dentro desse contexto vai surgir também a Inquisição, o chamado Tribunal do Santo Ofício, né? Que seria responsável por investigar e por julgar os hereges. Quem eram os hereges? Aqueles que agiam contra aquilo que a igreja determinava, aqueles que iam contra os dogmas da igreja, aqueles que contrariavam as determinações da igreja, tá? Então, muitos vão ser acusados aí de magia, de bruxaria, né? Vão ser acusados de estar corrompendo a fé cristã, tá? E o interessante é que o Tribunal do Santo Ofício, pessoal, lógico, guardadas as devidas proporções, ele ainda é um órgão existente dentro da igreja no século XXI, tá? Que é chamada de Congregação para a Doutrina da Fé, tá? Que é responsável por combater as falsas doutrinas no mundo atual, por investigar casos de santos que vão ser beatificados, ou seja, tudo isso ainda está em questionamento dentro da igreja atual, tá? E nessa época, as torturas, né, as perseguições, os assassinatos eram muito comuns, tá? Ou era a questão do próprio enforcamento ou a questão da famosa fogueira, tá? Então, geralmente eram duas situações, né? Se a pessoa acusada de bruxaria, heresia, ela assumisse os seus erros ali, ela era enforcada e posteriormente queimada. Se ela relutasse e a todo custo se colocasse como inocente, e dependendo da gravidade da acusação, a pessoa era queimada viva. Tá? Então, ou seja, é um período de extrema intolerância religiosa. Tá? Então, a Inquisição ela vai marcar bem a mentalidade da época, tá? Com o uso da tortura, né, os requintes de crueldade. Então, isso vai ser uma prática que vai acompanhar, né, parte da história da igreja aí. E aí, pessoal, o Concílio de Trento, como eu havia falado para vocês, vai ser a partir dele, né, que vai ser convocado em 1545 e só vai ser concluído em 1563, é que a igreja vai fincar o pé em algumas mudanças e em algumas permanências. Tá? A igreja vai continuar atestando que a salvação ela se dá pela fé e pelas obras. Ou seja, a fé em Deus e a caridade. Tá? A fonte de salvação vai continuar a Bíblia e também a tradição católica. Tá? Então, alguns elementos que a tradição vai trazer, né, que os hábitos, que os costumes vão trazer, que vão ser incorporados nos ritos católicos, vão continuar sendo considerados aí, né, fontes de fé. O culto ao santo, a veneração das imagens, a crença no purgatório. O que é o purgatório? Né? Purgatório é um estágio anterior ao céu. Então, todos aqueles que quando morrem, né, vão para o purgatório. O purgatório já fala, né, vai purgar, vai purificar. É um período de um sofrimento até que essa alma alcance necessária para ascender ao céu. Tá? A igreja vai continuar acreditando na transubstanciação, tá? Justamente no momento em que o pão e o vinho são em que o padre faz o sacerdote faz aquela oração, né? E a partir do momento que se faz aquela oração, se faz aquela consagração, o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue, ou seja, mantém-se a mesma substância, mas muda-se a essência, né? Então acredita-se que quando se comunga numa missa, você está comendo não só o pão, mas você está comendo da própria carne e bebendo do próprio sangue do Cristo. Tá? O jejum vai continuar como uma prática também, principalmente no período quaresmal. Tá? E o Papa vai continuar com o título de infalível, ou seja, é um homem ungido, ligado diretamente a Deus, vai continuar sendo o chefe máximo da igreja, que vai manter toda a sua estrutura hierárquica e episcopal funcionando, desde o padre, o bispo, arcebispo, o cardeal, né, até chegar na figura do Papa. Tá? O celibato eclesiástico vai continuar mantido, tá? Ou seja, o padre, quando ele vai se já sabe que ele não vai poder se casar, não vai poder contrair matrimônio. Tá? E até hoje, não sei vocês, mas eu nunca vi padre fazendo manifestação para casar. Né? Não vi. Então, e outra coisa, o latim vai continuar sendo o idioma litúrgico, tá? E ainda é o idioma oficial da igreja, embora a Bíblia e todos os ensinamentos são traduzidos para as línguas pátrias, para a língua vulgar de cada localidade, tá? O Concílio de Trento
ainda vai criar os seminários para preparar melhor os padres, né? Hoje pra vocês terem uma noção, para um padre, para ele ser ordenado, né? Para ele ser instituído um sacerdote, são 8 anos de estudo, né? Estuda mais que um médico praticamente. A igreja ainda vai continuar pregando a indissolubilidade do casamento, tá? O casamento é um sacramento, é muito mais do que um contrato entre dois indivíduos, entre duas pessoas. E a igreja vai continuar acreditando que o sacramento do matrimônio é indissolúvel, tá? Embora, né, a gente for analisar o direito canônico aí, há a possibilidade de provar a nulidade de um matrimônio, tá? Não que ele vai ser dado um novo sacramento, né, mas vai ser possível a essa pessoa que conseguiu a nulidade do seu matrimônio que ela possa se casar novamente dentro da Igreja Católica. Se caso não houver esse processo de nulidade, a pessoa não pode se casar num segundo, não ter um segundo casamento depois de uma separação, tá? Dentro da Igreja Católica, certo? E aí, pessoal, essas reformas, né, tanto a contra-reforma, ela vai resultar em vários conflitos religiosos. Por exemplo, aí é um fatídico episódio, né, acontecido em 24 de agosto de 1572 na França. A França, que era governada, né, pelo Carlos IX, um rei bunda mole até mandar parar, né? Ele era muito influenciado pela mãe dele, a Catarina de Médici, católica muito fervorosa. Ela vai impor uma severa perseguição aos calvinistas, aos chamados huguenotes, tá? E, né, como traz essa ilustração aí, né, a noite de São Bartolomeu, do François, vai justamente falar desse período, dessa noite implacável, né, aonde os católicos vão perseguir os protestantes numa noite bem sangrenta, tá? Segundo aí alguns historiadores, mais de 100 mil protestantes foram massacrados durante essa noite, tá? Esse contexto da noite de São Bartolomeu, ele é retratado nesse filme que eu deixei a indicação aí para vocês, Rainha Margot, tá? A Rainha Margot vai trazer como pano de fundo justamente a noite de São Bartolomeu, tá? Então esse filme aí fica a dica para vocês assistirem aí, tá? Nesse filme vai falar da história do Henrique de Bourbon, que vai se tornar o Henrique IV, né? Que vai deixar o protestantismo de lado, né? E vai se tornar rei da França nessa aliança que ele vai fazer com os católicos. E aí vai ficar aquela frase conhecida dele, né? Paris bem vale uma missa, ou seja, apesar de não ser católico de convicção, ele se converte ao catolicismo para selar, né, a paz de chegar ao poder na França. Tá? Em 1598, os franceses acabam editando o Edito de Nantes, tá? Que proclama a liberdade religiosa e essa questão religiosa dentro da França. Tá? Pessoal, durante esse período, tá, a arte e a cultura também vão se desenvolver. Paralelo a todas essas intolerâncias religiosas, né, a arte barroca ela vai ser muito comum nesse período. Né? Vai se colocar principalmente a serviço da igreja como ferramenta do Concílio de Trento, né, para poder catequizar, para poder passar a mensagem de salvação, né, para poder ser um instrumento de alcançar o maior número de pessoas. Na arquitetura, né, vai ser a presença aí de muita luz, de muita cor, né, a grandiosidade interna e externa das igrejas desse período. Tá? O uso de imagem quase que teatrais, a intenção de emocionar, imagens que vão trazer resignação, a figura de dor, de receber e de principalmente de ser tolerante a que é o sofrimento, tá? As esculturas, todas elas vão se aparentar que elas estão em movimento, tamanha a forma com que elas vão ser apresentadas, tá? Dentro das pinturas, o contraste entre luz e sombra vai ser muito comum, tá? Já criar essa penumbra para criar todo esse ar místico do período, tá? E aí, vários artistas podem ser, né, elencados como artistas barrocos, né? Como o espanhol Velázquez, o italiano Caravaggio, né? Os belgas Van Dyck e Frans Hals, e também os holandeses Rembrandt e Vermeer, tá? E o flamenco Rubens. E aí, pessoal, essa obra aí, né, o Sacrifício de Abraão, do Rembrandt, observa o contraste, né, entre luz e sombra, que mostra aqui o momento em que o Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac, né, ele acaba sendo aí
e aí ele prova o seu valor diante de Deus, que ele ia sacrificar o que ele tinha de mais precioso, tá? Em nome da fé. O Diego Velasquez, né? A questão aí da velha fritando ovos, observa também o contraste aí entre o claro e o escuro, né? A afeição dos personagens também trazendo ali o sentimento, né? A Sagrada Família do Rembrandt, observa aí a figura de contraste de luz, né? A própria figura do movimento que se estabelece, né? Da criança no colo da mãe. Do Caravaggio ali também, a incredulidade de Tomé, isso aqui retrata aquela passagem bíblica em que o Tomé dizia que ele só acreditava que Jesus havia ressuscitado se ele tocasse a ferida, a chaga do seu lado, né? E aí é Jesus pegando a mão de Tomé, meio que incrédulo ele ainda, e tocando a ferida que havia sido transpassada pela. Então observe aí também a claridade que enfoca os personagens, tá? A questão do rosto expressando ali as angústias humanas, uma característica aí do barroco, tá? Aqui também do Caravaggio, né? É uma outra cena bíblica mostrando, né, a Salomé com a cabeça do João Batista, que acaba sendo entregue ali, né, numa bandeja, depois de ser pedido ali, né, em oferenda à cabeça desse profeta que denunciava justamente ali o adultério do rei Herodes. E aí, pessoal, então nós vimos aí alguns exemplos, né, do barroco desse período, né? Barroco que depois também vai inspirar o barroco brasileiro, né, a partir do século XVII aqui no Brasil, né? Obras como obras de Ataíde. O barroco no Brasil vai ganhar características próprias, um pouco diferentes do barroco europeu, né? Mas vai nesse bojo também de uma arte vinculada à sacralidade, vinculada a dualidade entre anjos e demônios, entre claro e escuro, né? Trazendo aí todas as tensões das figuras humanas. Pessoal, espero ter colaborado com vocês, uma breve passada, né, pelo processo da Contra-Reforma. Se fôssemos nos aprofundar, ficaríamos aqui um longo período, mas eu creio que com essas nuances aí dá para vocês terem uma noção e principalmente se prepararem para os vestibulares, né, nesse assunto que volta e meia é recorrente, ainda mais um assunto que volta e meia é discutido, a questão da intolerância religiosa. Certo, pessoas? Um abraço, até a próxima.